갑자기 내게 나타나준 너. Já parou para pensar que você pode estar terceirizando a sua fé? Muito prazer, eu sou o Carlos Bernardo, seja muito bem-vindo ao meu canal e aqui nós estamos desenvolvendo a salvação. Terceirização da fé. Assuma a responsabilidade do seu relacionamento com Deus. Tomás Camba. O vídeo de hoje vai ser baseado nesse livrinho, pelo menos os primeiros capítulos. Vamos lá? Ouvir Deus falar é uma experiência possível para todos aqueles que foram regenerados, todos aqueles que passaram pelo novo nascimento. Quando o véu do templo se rasgou, ali ficou consumado e marcado a passagem da antiga aliança para a nova aliança vertida no sangue de Jesus. Na época do Êxodo, a concepção que os judeus tinham de Deus, de Jeová, era muito diferente daquela que o Cristo vem anunciando no Novo Testamento. Eles tinham tanto medo de Deus que eles não pronunciavam nem sequer o nome de Deus, fazendo com que esse relacionamento com Deus ficasse cada vez mais distante. Entrar na presença de Deus representava um grande perigo, então eles preferiam ficar muito distante de Deus. E todo o cuidado era pouco, e isso dentro do contexto do Antigo Testamento. Perceba uma coisa, de acordo com o Êxodo, capítulo 19 e capítulo 20, já havia passado 2 meses da libertação do povo de Israel. Deus os convoca para um particular. Deus queria conversar com o seu povo, queria ensinar o seu povo. Mas veja bem o que acontece nessa história. Segundo o que a Bíblia diz, Deus chama Moisés com a ordenança para que o povo se preparasse, para que dentro de dias Deus iria se manifestar e passar a eles os 10 mandamentos, e a mostrar ali então qual que era a vontade de Deus para aquele povo. Então o grande dia chegou, o dia que Deus ia falar com aquele povo. Só que quando Deus aparece, quando Deus se manifesta naquele monte, o monte estremece, raios em cima do monte, o morro fumega, e aquele povo então entrou em desespero. E qual que foi a reação e a palavra daquele povo para Moisés diante da manifestação da glória de Deus? Diz: Moisés, fale tu, fale você com Deus, e fale para nós o que ele quer. Nós não queremos ouvir Deus, porque senão nós vamos morrer. Olha só o que aquele povo falou diante da presença de Deus. Olha que pensamento de um povo. Ei, eles tiveram a oportunidade de ouvir Deus, de até mesmo ter respostas de Deus, porque Deus estava pronto para se manifestar. Deus estava pronto para ter um relacionamento pessoal. Mas qual que foi a ideia deles? A gente vai morrer. A gente não queremos falar com esse Deus. Vamos morrer, é melhor você falar com ele. O povo perdeu a oportunidade de ter um relacionamento pessoal com Deus Todo-Poderoso. Uma resposta bem possível àquela atitude daqueles judeus poderia ser o seguinte: 2 meses andando com Deus no deserto, tinha uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Já conhecemos Deus, vimos as grandes obras, o mar fechou em cima de todo o exército de Faraó. Talvez eles poderiam dizer: nós já conhecemos Deus e a gente não precisa falar com ele. Mas aí a gente estaria limitando demais o que a Bíblia diz, porque eles mesmos disseram: fale você, porque se nós falarmos com ele, se nós ouvirmos Deus, nós vamos morrer. Então você presta atenção que eles tiveram medo realmente de falar com Deus. E eu gostaria de frisar uma coisa muito importante, que conhecer é diferente de ter um relacionamento. Deus não quer que nós somente conheçamos ele, mas também que tenhamos um relacionamento profundo com ele. Essa é a mensagem. É que muitas das vezes o nosso cristianismo ele tem se assemelhado com as atitudes do povo lá do Egito. Porque na nossa loucura de acharmos que conhecemos Deus, acabamos tendo um relacionamento superficial com ele, algo muito distante. Nós o conhecemos realmente através de histórias dos outros, através de experiências que os outros nos contaram, mas nós mesmos, atualmente, não temos uma história verídica com Deus. Não temos firmeza e nem base naquilo que falamos de Deus, porque não vivemos uma real experiência com Ele. A nossa condição atual, o nosso cristianismo atual, se assemelha a muito àquilo que Israel vivia.
ao delegar a função, a terceirizar, nós terceirizamos a nossa fé. Nós delegamos a responsabilidade para terceiros, na mão de pastor, na mão de obreiro, tentando fugir talvez até de uma punição, porque a responsabilidade não é nossa. Nós não queremos ouvir Deus falar, então dependemos de terceiro. E não temos, então, um compromisso com Ele, uma responsabilidade diante de Deus. E a terceirização da fé, ela faz nós termos uma visão equivocada de Deus. E nós começamos a depositar a nossa fé nesses novos Moisés que estão por aí. E colocamos um véu e fazemos uma separação entre nós e Deus. Vamos pensar no Éden. Quando Deus criou Adão e criou Eva, e eles nu diante da presença de Deus, Deus vinha toda tarde para conversar com eles. E a nudez de Adão e Eva não era um empecilho. Eles não tinham vergonha daquilo. E eles ficavam bem à vontade, eles tinham um relacionamento com Deus. Provavelmente, Deus falou qual era o seu nome, a intimidade era muito grande. Só que a partir do momento que eles pecam e que o pecado entra no homem, a nudez agora vira um empecilho. E eles acabam cada dia mais se afastando de Deus, ao ponto de esquecerem o nome de Deus. E quando Deus volta a se manifestar, Deus precisa falar o nome novamente para Moisés. Por quê? Porque eles haviam esquecido, chamavam de Deus Todo-Poderoso, chamavam do grande Criador, mas o nome realmente de Deus eles não falavam. Então, na primeira oportunidade que Deus tem com Moisés, de falar com o seu povo, ele busca então essa intimidade, revelando então o seu nome para aquele povo. E isso pode acontecer com a gente. Certo ponto da nossa vida a gente tem aquela intimidade grande com Deus, mas ao passar do tempo a gente vai esquecendo de quem Deus é. E o pecado vai se tornando um empecilho, e a gente começa a chamar Deus apenas por adjetivo, porque já não temos mais aquela intimidade com Deus, porque terceirizamos a nossa fé, e depositamos a nossa fé em uma outra pessoa, e acreditamos em outras pessoas, e assim ficamos longe dos propósitos de Deus. Mas nem tudo está perdido. Porque nós vemos que Deus buscou mais uma vez o relacionamento com o homem. Ele buscou mais uma vez, dizendo o seu nome, querendo passar para ele, mostrar o seu amor, mostrar a tua graça. O problema está que as pessoas não querem ouvir a Deus. Elas têm medo de ouvir a Deus. E quando Deus está procurando pessoas para ter um relacionamento profundo com Ele. Aqui fica a reflexão. Como anda o seu relacionamento com Deus? Qual é o grau de relacionamento e intimidade que você tem com Deus? Tem chamado Deus apenas por adjetivo? Ou tem chamado Deus pelo seu nome, em busca de um relacionamento profundo com Ele? Essa é mais uma reflexão desse livro. É apenas o primeiro capítulo, tem muita coisa. Eu gostaria de deixar essa reflexão para você, para que Deus possa falar grandemente com você. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima e tchau.